E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa série aí de como escolher nossas ações para nossa carteira previdenciária de longo prazo, hoje nós vamos estar falando sobre saúde financeira das empresas. No último vídeo que eu fiz, eu falei para vocês que eu ia mostrar como que eu ensino para as pessoas a escolher as suas ações, né? E eu falei para vocês que nós íamos fazer de uma forma tipo um funil, né? Que a gente ia começar a escolher parâmetros mais genéricos e ia filtrando esse funil até chegar em parâmetros mais específicos, né? No último vídeo, eu falei com vocês sobre o parâmetro setor, que depois que você escolhe os setores, você consegue filtrar bastante as empresas que tem na bolsa, né? Porque na bolsa tem muitas empresas. Hoje nós vamos passar para o segundo nível desse funil, num filtro mais específico, que é a saúde financeira das empresas. Então, para começar a falar sobre saúde financeira, eu vou dar um exemplo para vocês na nossa vida real, tá, na prática, para depois entrar para a parte de bolsa de valores. Quando você vai começar a empreender, você tem duas escolhas. Ou você pode criar a sua própria empresa do zero, ou você pode entrar como sócio numa empresa, né? Ou comprar uma empresa pronta. No nosso caso aqui, na nossa estratégia, eu normalmente não entro em IPO, tá? Que seria, paralelamente aí ao exemplo, seria criar uma empresa do zero. Por quê? Porque o IPO, ele dentro da bolsa não tem um histórico financeiro dessa empresa. Então eu prezo mais por segurança, eu sou mais conservador, mais moderado. Então para mim, eu tenho que ter pelo menos o histórico financeiro da empresa dos últimos 5 anos, pelo menos, para eu ter uma noção de como que foi essa empresa nos últimos 5 anos e poder mais para frente projetar como que eu imagino que seja essa empresa daqui para frente. Então a gente parte aqui do princípio de que nós vamos entrar como sócios de empresas. Sendo assim, tendo esse pensamento exclusivamente de sócio das empresas, o que a gente iria, por exemplo, perguntar para um dono de uma empresa se a gente fosse entrar como sócio dessa empresa com ele? Vamos dizer que seja uma loja de material de construção. E você fala bem assim, eu tô querendo entrar de sócio com você nessa empresa. Sua empresa já tem muito tempo, já no mercado, já vejo aí, e eu sei que você está precisando, que você está querendo algum sócio, e eu estou querendo entrar como sócio na sua empresa. A primeira pergunta que qualquer uma pessoa vai fazer para entrar de sócio numa empresa é quanto que você lucra? Provavelmente essa vai ser a primeira pergunta. E depois disso daí vão ter outras perguntas, mas as mais comuns depois dessa vão ser quanto que você fatura, quanto que você tem de dívida e quanto você tem de caixa. Dando esse exemplo, nós vamos trazer isso daí para a Bolsa de Valores, para empresas grandes, né, que nós vamos entrar como sócio delas, tá? O nosso pensamento de longo prazo tem que ser a gente entrando de sócio, porque a gente não tem interesse em vender elas a curto prazo ou a médio prazo. Nosso interesse é ficar de sócio nelas por anos, né? Pelo menos uns 10, 15, 20 anos aí com elas, né? Então nós vamos usar essa mesma estratégia. E como a gente está aqui vendo uma parte mais genérica, a gente está indo para escolher quais são as ações que a gente está fazendo, nós não vamos pegar aquele monte de indicador, nós não vamos entrar a fundo nas DREs das empresas, né? Nos demonstrativos de resultado das empresas, tá? Então nós vamos pegar coisas mais genéricas. E aí eu vou mostrar na tela aqui para vocês como é que eu faço, tá? Como é que eu ensino para as pessoas que já começaram a investir comigo, tá bom? Então vamos para a tela aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí, nós vamos olhar o histórico financeiro das empresas, tá? O histórico passado das empresas. Como é que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos utilizar aqui dois sites, tá? O Fundamentos, que vocês já viram aí que eu gosto muito desse site, né? Porque é no estilo meio planilha, assim, então eu gosto muito desse estilo de site, tá? E o outro site que nós vamos usar vai ser uma análise de ações, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, no último vídeo dessa série nossa, eu falei com vocês para escolher os setores. Então, partindo do princípio que nós já escolhemos um setor, nós vamos começar a analisar as ações dentro desses setores. Então, digamos que eu fui lá e escolhi o setor de máquinas e equipamentos, tá bom? Então, eu vou começar a pesquisar as empresas, olhei as empresas lá, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a empresa que eu tenho na minha carteira, né? Então, eu vou utilizar ela para mostrar para vocês como é que eu escolhi ela, que seria a VEG, né? Então, eu venho aqui no site Fundamentos, coloco aqui VEG, vai aparecer aqui, ó, VEG 3, clico em exibir, e aí ele me dá vários parâmetros aqui da VEG, né? Detalha a VEG toda aqui, com vários indicadores, só que nós não vamos usar isso aqui ainda, tá bom? Por enquanto nós não vamos mexer nessa parte aqui. Eu vou vir aqui, ó, em gráficos, e primeiro nós vamos olhar
o balanço patrimonial. Tá? Nós vamos colocar aqui balanço patrimonial. E como a gente está querendo filtrar as coisas ainda, a gente não vai ficar indo muito a fundo, tá, dessas coisas. Nós vamos primeiro ver os parâmetros mais genéricos e depois a gente, mais para frente, vai aprofundando, estudando melhor essas empresas, tá bom? Então aqui, ó, eu venho aqui nessa parte aqui, tá? Aqui você pode ver que tem várias coisas, né? E aqui mesmo tem os ativos, patrimônio líquido, mas a gente vai focar aqui nessa parte aqui, ó. Dívida líquida. Então nessa parte aqui, ó, nós temos aqui, em verde, a dívida bruta a curto prazo, dívida bruta a longo prazo e a dívida líquida da empresa. E o que significa essa dívida líquida aqui, que seria essa linha aqui? É o caixa da empresa. Se a empresa tem uma dívida líquida positiva, quer dizer que ela é endividada, né? O caixa dela é negativo. Se ela tem uma dívida líquida negativa, igual está aqui, ou por exemplo a VEG, então ela tem caixa, ela tem dinheiro em caixa, né? Porque a dívida dela está negativa. Então você pode ver aqui, ó, a VEG, que no histórico dela dos últimos 10 anos, ela sempre teve uma dívida mais ou menos controlada, tá? Bem controlada aqui, perto de zero, e que nos últimos anos ela conseguiu criar caixa, né? Por quê? Porque VEG é uma empresa que sempre reinveste, sempre está reinvestindo, né? E nesses últimos anos ela está tendo um processo de mudança de empresa de crescimento para empresa de dividendos. Então, isso daqui é normal com essas empresas boas, né, grandes e que vão lucrando bem ao longo do tempo. Então, assim, a gente já viu essa parte aqui. Isso daqui é excelente, né? Uma empresa que não tem dívida e tem caixa. Para a gente é o sonho de consumo de todo investidor de longo prazo, né? E a outra parte que nós vamos ver aqui, ó, nós vamos vir aqui em gráfico também, e nós vamos vir em demonstrativo de resultados. Então aqui também tem várias coisas, tem receita líquida, margem e tal, EBIT, e nós vamos vir aqui, ó, embaixo em lucro líquido, tá bom? Aqui a gente tem o lucro líquido da empresa dos últimos anos e os proventos. Então você vê aqui que VEG é um reloginho, né? Ela só cresce a receita dela, o lucro dela, e os dividendos dela também, os dividendos que ela paga pra gente, crescente o tempo todo. Então, assim, é uma empresa sensacional, né? Top. Então, você olha aí, o passado de VEG, nos últimos 10 anos, é desse jeito. Empresa que faz caixa, reinvestiu, está começando a mudar de empresa de crescimento para dividendos, lucro crescente, proventos crescentes. Então, assim, por que que eu ia achar que uma empresa dessa, dos últimos 10 anos, que passou até as crises aqui, ó, você pode ver que as crises 2016, 2020, passou ilesa, continuou lucrando, aumentando os lucros dela, por que que eu vou achar que essa empresa daqui para frente iria dar algum problema com ela? O risco de investir nessa empresa é muito pequeno, né? Então a gente tem que considerar isso daqui. E aí eu vou mostrar o outro site aqui, né? O Análise de Ações, só porque ele tem um design mais atrativo. Então tem gente que não gosta daquele design lá, pode vir em outros sites e olhar em outros sites também. Então eu coloco aqui VEG, vai aparecer a VEG aqui. E eu venho aqui ó, em balanços. Então aqui ó, nós temos os balanços dela. E você vai ver aqui embaixo também que vai ter receita líquida e o lucro líquido. Então você vê que é sempre crescente no da VEG, né? No caso da VEG nos últimos anos. Aqui é o ROI. Nós vamos deixar para depois, nós não vamos falar agora dele, mas a margem líquida, que é muito importante também, então VEG, ó, tá com a margem líquida no ano 2020 de 14%. Então assim, a gente sempre busca empresas com margens líquidas acima de 10%. Por quê? Porque se der alguma crise, der algum problema, tem uma gordura ali, né, para queimar, então a gente sempre procura empresas assim. Aqui a gente consegue ver também a dívida da empresa, como a gente olhou lá no outro site. Então você tem a dívida líquida aqui, ó, como a gente viu lá no outro site, a dívida dela era negativa, então VEG tinha caixa, aqui também está mostrando, né? Os sites não são iguais, mas eles batem praticamente quase tudo de informação, né? Então mostrei para vocês esses dois sites, então assim, você consegue ter uma noção do passado histórico das empresas, né? Dos setores que vocês escolheram aí, para você projetar o que pode ser essa empresa no futuro. E a gente tem que tomar alguns cuidados também, tá? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui empresas do setor elétrico. Então, como eu já falei com vocês algumas vezes, a gente não pode usar um parâmetro só, tanto para escolher quanto para excluir uma ação da nossa carteira.
nós temos que entender em qual setor que ela está e o que significa aquilo ali. Então, vou mostrar aqui para vocês uma empresa, Taesa, né? Empresa de transmissão. Então, nós vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o balanço patrimonial de Taesa. Então, vou vir aqui, ó, na dívida líquida, né? Então, assim, se eu pegasse esse parâmetro aqui, dívida líquida de Taesa, eu jamais investiria nela, né? Porque olha o tamanho da dívida dela. Só cresce nos últimos anos. E se eu pegar outras empresas do setor elétrico e do setor de saneamento básico também, muitas delas vão ser desse jeito, vão ser com dívidas crescentes, né? Dívida líquida crescente. Então, por esse parâmetro aqui, eu não investiria nela. Aí eu vou pegar aqui, ó, no demonstrativo de resultados e vou mostrar para vocês aqui, ó, a receita líquida dela. Crescente, né? Praticamente todos os anos crescentes. E aquela parte que eu mostrei lá para vocês lá embaixo. Então aqui, ó, o lucro líquido dela, sempre estável aqui, sempre lucrando, nunca dando prejuízo. E nos últimos anos crescente. E os proventos também. Proventos dela sempre estável aqui, sempre pagando proventos. Você pode ver que todos os anos ela pagou proventos. Se eu fosse olhar só pela dívida, eu não investiria nela, né? Pelo lucro, eu investiria nela. Então por que eu falei que a gente não pode olhar um parâmetro só? Porque a gente tem que entender o porquê da dívida dessas empresas. O que acontece? O setor elétrico, ele é um setor muito alavancado. Ele precisa de dívida, porque essas empresas, elas são de um setor bem perene, ou seja, elas têm contratos longos, tá? Contratos que elas vão poder explorar aquilo ali durante anos. Só que como são elas que exploram, elas têm que ter um investimento. Elas que investem em toda a parte logística, a parte estrutural. Então tem que fazer hidrelétrica, tem que passar toda a parte de transmissão. Então tudo isso daí é investimento para elas, né? Então elas têm que estar alavancadas, elas têm que pegar dinheiro, têm que fazer dívida, têm que investir no negócio para conseguirem lucrar. E você pode ver que praticamente todas as empresas do setor elétrico e todas as empresas do setor de saneamento básico, por exemplo, são no mesmo padrão, são desse jeito. A gente tem que saber analisar e entender as características de cada empresa e de cada setor. Então por isso que o parâmetro que eu sempre mostro primeiro para as pessoas são setores. Por quê? Para a pessoa começar a entender os setores, como que funcionam eles, e depois vir para essa parte aqui da saúde financeira das empresas, né? Porque aí você consegue entender um pouco melhor, né? Você filtrando um pouco melhor os parâmetros, o seu entendimento sobre cada setor e sobre cada empresa dentro daquele setor. E você não descarta de cara, assim, por causa de um parâmetro. Então, sobre saúde financeira, o que eu queria falar é isso mesmo. É uma coisa mais genérica, né? Que eu mostro para vocês aqui, para ir passando aos poucos para as outras etapas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma próxima etapa, então um parâmetro mais específico para a gente escolher essas empresas, e eu vou fazendo assim até chegar nas partes mais específicas, para a gente realmente bater o martelo e falar, essas são as empresas. Tá bom, pessoal? Então deixe seu like aí, se inscreve no canal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar mensagem para mim, tanto aqui nos comentários, quanto no direct lá no meu Instagram, que no que eu puder ajudar, eu respondo todo mundo aí, tá bom? Então nesse vídeo eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!